Na época em que eu fui moradora de rua, mulher negra, numa situação de exclusão total, e sendo moradora de rua, eu não tinha dimensão da situação que eu vivia. Eu tive contato com mulheres em situação de rua nesse trabalho no Centro Pop. Quando eu tô te falando isso, eu tô pensando em 2 mulheres específicas, eu não lembro se teve mais alguma. Então, compreender a história delas é algo que foi muito difícil, assim. Uma delas faleceu e a outra pessoa, da mesma forma. Nem o nome dela a gente conseguiu descobrir, para você fazer uma ideia. Ela dizia que se chamava Maria. A situação, inclusive, de violência contra a mulher, a situação do não atendimento adequado à saúde da mulher, isso contribui para que essa situação agrave. Então, eu percebo um aumento das mulheres. Vejo muito mais mulheres do que quando eu fiz a pesquisa. O número de mulheres que estão em situação de rua sempre é menor do que o número de homens. O que nós vamos percebendo nesses últimos tempos, de alguns anos para cá, é o aumento contínuo e permanente do número de mulheres. E principalmente mulheres com crianças, e algumas com companheiros, outras não, algumas com diferentes situações. Meu nome é Paula, sou Oliveira Reis, tenho 23 anos, sou mãe de 4 filhos, residente de rua há 15 anos. Meu nome é Micaela, tenho 31 anos, sou moradora de rua, ex-presidiária, negra e mulher. Meu nome é Eunice, eu tenho 57 anos, 2 filhos, um neto, nasci e me criei aqui em Bauru. Meu nome é Samara, eu tenho 30 anos, eu saí da situação de rua e hoje eu moro na ocupação. A primeira questão que se coloca, se a gente for diferenciar a mulher do homem na situação de rua, é essa questão dela ser talvez mais sujeitada a formas de exploração e violência. E isso exige dela, sim, né, por vários fatores, evidentemente, um conjunto de cuidados, de proteções, de alianças para ela poder enfrentar essa situação. As mulheres são muito dominadas, usadas pelos homens, são exploradas, são tratadas como propriedade. O machismo geral que existe na sociedade, ele também se reproduz na rua. Não é que toda a população de rua é libertária e não tem misoginia, não tem machismo. Na rua também tem. E o que acontece? A gente se torna um pouco coração de pedra, né? Então a gente tem medo de tudo que possa acontecer. A gente fica insegura, a verdade é essa, insegura. Porque a gente vê muita casos de relacionamento que o homem só quer a mulher para se aproveitar, para espancar, então a gente fica, né? A violência que eu vivi na situação de rua não foi com a população na situação de rua. Foi por um trabalhador que me viu debaixo da minha carroça de madrugada e achou que eu estava ali, um vaso sanitário, né? Porque é assim que para alguns o corpo da mulher é visto. E eu estava num local onde, né, uma praça, não dava para gritar, na marginal, quem é que ia me escutar? E ele era mais forte que eu. Da outra vez também foi um dos trabalhadores que na verdade tem como função guardar a gente, né? Tipo assim, na verdade, prevenir que não aconteça nada com a gente, né? Pessoa de farda, né? Então, é
muito triste a gente falar sobre isso também. Eu não tinha noção do que é ir pra rua. Eu não tinha noção certa do que é ficar pra rua, né? Então eu ficava assim meio insegura, eu ficava na casa dos meus vizinhos, eu ficava dormindo na casa dos meus vizinhos e tal, né? E não tinha como assim, você não tem mais esteio da casa, as pessoas se tratam muito mal, né? Teve um período que eu voltei para casa, depois de 4 anos de rua, sozinha na infância, antes de ter os filhos, até os 11 anos de idade. Foi quando eu voltei para casa. Fiquei um mês em casa, aí eu vi que meu pai estava bebendo, minha tia estava bebendo, meu avô com as 2 tromboses, com as 2 pernas com trombose, mal podia se defender. E eu via aquilo me machucava, me atormentava, porque eu era pequena e não podia fazer nada. O que eu fazia? Cuidava do meu avô e tentava cuidar do meu pai e fazer por onde minha tia não beber. Então toda vez que eles estavam bebendo, eu pegava a pinga deles e jogava fora. Fiquei nessa brincadeira por uns 6 meses, até o dia que eu não aguentei. Falei, não, gente, eu não aguento mais isso. Pra mim já deu, eu não quero mais, eu vou viver minha vida, vou tentar lutar pra me ser alguém, pra me levantar, e eu não vou ficar vendo isso porque eu não tô aguentando mais. Então ela quis fugir de casa e me chamou pra fugir com ela, pra Santo Amaro. Então eu não pensei 2 vezes, já não tava aguentando mais ver as coisas que estavam acontecendo na minha casa, o que aconteceu comigo, não tava conseguindo superar, já tava meio difícil. Aí o que eu fiz? Aceitei a proposta dela e fui embora pra rua, e nunca mais eu voltei, até hoje. Assim, a minha vida foi muito sofrida, porque eu perdi minha mãe muito cedo, e aí eu fui morar com os tios, meus tios, quando eu tinha uns 8 anos, abusou de mim, aí eu fui para as ruas, então praticamente a minha vida foi ficar na rua. Igual lá mesmo, não existe centro de acolhida para mulher, a prioridade lá é homem, mulher fica na rua, você entendeu? Então foi bem sofrida e conheci coisas erradas, pessoas erradas querendo ter uma vida melhor do que aquela. Foi onde eu acabei indo para a penitenciária, que eu fiquei um bom tempo da minha vida lá, que eu perdi praticamente a minha juventude lá dentro. O papel do Estado, onde ele peca, é onde eu sempre falo, a falta de fortalecimento familiar. Porque se você realmente potencializa a formação da família, é menos risco que qualquer membro da família venha para a situação de rua. Quando você, por exemplo, quando você vê uma idosa, mulher, na situação de rua, você pode perceber que todas as políticas públicas ali falharam para a mulher. Política pública para a mulher, a política pública da idosa. E o que acontece? Diz que às vezes eu corro o risco até de perder meu filho, por eu não ter um lugar, assim, uma estrutura. E eu não quero isso. Eu não quero isso. Quero ter meu filho, eu quero cuidar do meu filho. Então a gente tem uma política e uma postura do judiciário que, é claro, não pode ser generalizada no judiciário, que encaminha para essa adoção, né? Que encaminha para a separação de mãe e bebê. Manter mãe e bebê juntos, manter mãe e filhos juntos, quando a criança é pequena, é quase como considerado não existe essa política, esse déficit da política, ele prevalece, né, diante do que seria a garantia dos direitos, tanto da mãe quanto da criança. A mãe ela não é enxergada nesse contexto e não é enxergado como que o direito da criança e da mãe estão juntos. Se a criança tem direito a ter uma infância sadia, um desenvolvimento com saúde, moradia e educação, por que a gente coloca essa criança numa outra família e devolve a mãe para a rua? Porque é muito mais fácil você adotar uma posição conservadora se você não está diretamente relacionado com aquela realidade. Se você não tem conhecimento. E o direito ele tem uma estrutura de organização para favorecer, na verdade, julgamentos conservadores, né? Eles falam o quê? Que a criança vai passar fome, que a criança não vai ter banho, que a criança não vai ter escola, não vai ter educação. Só que errou feio. Porque hoje em dia, o morador de rua faz de tudo para cuidar do seu filho. Então eu me sinto capacitada sim. Porque antes de eu ir para a rua, eu também tinha um lar. Eu também tinha uma casa, eu tinha uma família. E outra, mesmo quando avalia
que aquela mãe não tem condições, da forma como ela está, ela não tem condições de criar a criança, como é que o que esse tipo de ação acaba promovendo? Ele promove um descaso em relação à família, porque fala-se da proteção à criança, mas por que não proteger a família? Né? Então, aquela família devia ser protegida, porque quando você protege a família, você protege também a criança e garante um outro direito da criança, que aí muitas vezes ele está sendo negligenciado, que é em relação ao direito à convivência familiar. A criança tem esse direito, então abre-se mão desse direito, utiliza-se a justificativa da proteção integral da criança, mas afasta ela da família. A sociedade vê a gente como ou você é vagabunda, ou você é drogado. Eles não entendem o que a gente passa, como é difícil, ainda mais pra gente mulher conseguir. Porque se alguém vai te levar pra casa, algum interesse tem. Você entendeu? Aparece sim pessoas que te oferecem isso, aquilo, mas é um interesse no quê? No seu corpo. Não existe projeto direcionado à mulher, tem mais para homem. Então é como se eu fui num centro de acolhida que eu queria falar com uma assistente social e lá só atendia homem. Eu falei para ela, mas a prioridade aqui é homem, não mulher. Quer dizer, a mulher pode ficar na calçada, a mulher... E aí? Peraí, vamos combinar. Eu sou mulher, tenho RG, sabe? Tenho CPF, tenho uma certidão de nascimento. Cara, eu sou uma cidadã. Peraí. Não é assim, o que eu tô fazendo? Eu tô aceitando uma condição que não é minha. Porque a partir do momento que eu aceito a condição, eu sou condicionada. Eu falei, tá tudo errado, para. E aí eu falei, não, eu vou estudar, eu vou percorrer meu caminho, eu vou atrás do que é meu de direito, né? E aí fui entrando, espaço político e tudo mais. Endereço fixo. É isso que nós precisamos. Moradia.